Você aproveite e já abra a sua Bíblia também, segundo a Reis, capítulo 15. Temos feito isso todas as manhãs, né? As nossas devocionais. Estamos estudando o livro de segundo a Reis, num total de 25 capítulos. Nós estamos no capítulo 15 hoje, vamos faltar apenas mais 9, tá? Muito possivelmente após, né? Devemos estar indo para o livro de Jó. Vai ser muito emocionante, porque o livro de Jó é um livro que traz uma carga de ensinos, não só históricos, de acontecimentos, né, que é vivido por um homem, né, normal como eu e você, e que viveu muitas desgraças, mas também é um livro onde você vai parar e fazer muita pergunta, né, tipo, por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu, né, esse tipo de coisa, né, e essa história aí do diabo pedir, né, para afligir Jó, enfim, esse tipo de coisa. Mas enfim, isso a gente vai deixar lá para frente. Eu só estou aqui fazendo um pequeno spoiler, né? Vamos começar então, gente, segundo a Reis, capítulo 15, você já chegou aí, já abriu aí? Vamos lá, acompanhe com a gente. Então, hoje nós vamos estar fazendo uma coisa assim, um pouquinho diferente, tá? Né? Em vez de nós estarmos lendo todo, eu e a pastora já estudamos pela manhã, vai falar de vários reis, tá? Eu até pra você ter uma ideia, são 1, 2, 3, 4, 5, 6... São 7 reis, tá? Dentre esses 7, 5 de Israel e 2 de Judá. Então, que fala muito assim, no 29º ano do reinado, fulano de tal, não sei o quê, paraná, né? Reinou, tá? Então, assim, nós fizemos um breve resumo dos pontos principais. Vou dar para vocês os pontos principais desses textos aqui. Ok? Tá? Então, você acompanha com a gente, tá bom? E depois a gente pede que você, claro, sempre, né? Leia toda aí na tua Bíblia, tá? O porque nós já lemos, né, pastor? Isso, várias vezes. Então, assim, o primeiro rei é o rei Azarias, rei de Judá. Lembrando, né, pastor? Tem os dois reinos, rei de Judá. Ele começou a reinar com 16 anos, jovem, né, pastor? E ele reinou 52 anos, foi bastante tempo, né? Bastante. E ele fez o que o Senhor aprova. Olha, isso aqui é raro, né, pastor? Parecer, né? Raro parecer isso. Tal como seu pai Amazias. Contudo, os altares idólatras ele não derrubou, então o povo continuava a oferecer sacrifícios e oferendas lá, né? Para você entender bem, gente, o que significa isso é o seguinte, tá? É como se eles instituíssem o culto de novo, então a adoração a Deus, tá? Mas ele não tirou... Não derrubou os altares, né? Os altares, é como assim? Como se ele não tivesse tirado as imagens, por exemplo. Então, eu estou tentando trazer um exemplo do hoje nosso. Você, de repente, assim, você assim, estabeleceu o culto, né? Montou a igreja, estabeleceu o culto, mas não derrubou as imagens. Vamos supor, você deixou algo, né, que promovia a idolatria, que promovia... Sabe? Então, assim, você fez algo bom, quase bom, tá? Mas que não era suficiente para arrancar o povo do pecado. Porque, na verdade, aqui o cerne do pecado era a idolatria nessa época. Me veio um exemplo agora, pastor, que poderia ser algo atual hoje. Por exemplo, assim, a família que se converte, né? E era idólatra, tem as imagens em casa, né? Então, de repente, a pessoa fala assim, não, mas eu não adoro mais aquelas imagens, mas às vezes tem a imagem em casa. E por causa disso, ela não adora mais as imagens. Mas às vezes as pessoas que estão na casa dela continuam a adorar aquelas imagens, porque ela não se desfez. Na verdade, daquilo, as pessoas, né, que vêm, elas não sabem, né, se você... que nem muitos padres dizem assim, não, mas nós não adoramos, nós veneramos, né? Qual a diferença, né? Às vezes você também fala assim, não, mas eu não adoro, eu apenas venero, né? É como eu ter uma Bíblia em casa. Tá, mas as pessoas que chegam, elas não vão saber... Elas fazem prece e aquilo. O prova é o sinal que elas fazem diante daquilo, né? No contexto que eu tô falando, um pouquinho diferente, porque eu tô falando assim, as pessoas que chegam, elas não sabem, né? Então, elas não vão ter esse discernimento. Então, queridos... A gente tem que cuidar com isso, porque você pode fazer uma coisa ruim e uma coisa boa pela metade é a mesma coisa, tá? Então você vai ver que o destino é o mesmo, ou seja, o fracasso pleno e total. Vamos lá. E aqui a Bíblia é bem clara em dizer que o Senhor o feriu com lepra até o dia da sua morte. É claro, o Senhor o feriu com lepra. E quem o sucedeu foi o seu filho Jotão, tá? Agora fala de um outro rei, Zacarias. Agora, rei de Israel.
né? O anterior era rei de Judá, agora rei de Israel. Ele era filho de Jeroboão e reinou somente 6 meses, pastor. Rápido, Reinado pouco, curto. né? Curto. E ele fez o que o Senhor reprova, pastor. Como seus antepassados, porque não se desviou dos pecados de quem? Do famosão Do Jeroboão, filho de Nebate, né? que levava Israel a cometer. E como a gente falou de idolatria, qual era o pecado de Jeroboão? Lembra? Ele fez o bezerro de ouro, né? É parecido com aquela história lá de Moisés no deserto, quando Arão permitiu fazer o bezerro de ouro. Também, então, se promovendo a idolatria. Então, você vai ver que isso é recorrente e vai ter várias vezes isso, ok? Vamos ler versos 10? Versos 10. Agora olha o que diz no versos 10. Versos 10, gente. Salum, filho de Jabes, conspirou contra Zacarias. Ele o atacou na frente do povo e assassinou, e foi o seu sucessor. Olha só, aquele que matou agora é morto, né? Então é aquela coisa, né? Aquilo que... Não? Ainda não. Ah, não? Esse é. Ok. Tá bom. Então, deleta essa última informação, né? Então, Salum, filho de Jabes, conspirou contra Zacarias. Então, o que acontece? Zacarias estava no reino e agora é morto, tá? E Salum vem a reinar no seu lugar. E quanto tempo será que Salum reina? Salum, rei de Israel, reinou 1 mês só. Apenas um mês. Apenas 1 mês. E daí no versículo 14, olha o que acontece com ele. Agora sim, né? Então, Manaém, filho de Gade, filho de Tirza, a Samaria, foi a Tirza, a Samaria, e atacou Salum, filho de Jabes, assassinou e foi o seu sucessor. Então agora sim, Agora né? sim. Agora sim, aquele que matou é morto, né? Aquilo que você Tal com qual ferro ele fez, fere, né? com ferro será ferido. Exatamente, né? Da mesma maneira que ele conspirou e foi morto, agora ele também é assassinado, ok? Verso 16 diz assim, ó, naquela ocasião, né, Manaém, partindo de Tirza, atacou Tífisa e todos os que estavam na cidade e seus arredores, porque eles se recusaram a abrir as portas da cidade. Saqueou Tífisa e rasgou ao meio todas as mulheres grávidas. Isso aqui, gente, eu fiz questão de citar o verso 16, por quê? Para você ver o nível de maldade que estava vivendo, né, Israel. Então você veja que é um rei conspirando contra o outro, matando. Você vê que é os próprios oficiais que matam o rei. Rasgando as mulheres grávidas, né? Uma briga por poder. Que atrocidade, gente. Né? E agora, por que deixa escrito assim, rasgando as mulheres grávidas? Porque, gente, né, uma coisa é você matar gente mal, ou numa guerra que você matou. Agora, matar uma mulher que está grávida, ou seja, não está se compadeciam, né? Não, então você vê que é uma maldade não realmente. Não tinha misericórdia. Esse era o Estado que estava ali. E esse Estado vai levar eles a um lugar, né? Sem dúvida. Esse Estado vai levar eles a algum lugar. Da maldade humana naquele momento. Daí, gente, o próximo vai ser um rei de Israel. Daí Menahem, tá? Ele era filho de Gade e reinou durante 10 anos e fez o que o Senhor reprova. Porque não se desviou dos pecados do famoso lá, Jeroboão, levando Israel a cometer os mesmos pecados, né? Você viu que esse homem aqui ficou muito famoso, né? O pastor ainda mencionou, né? Mais famoso que o diabo. Eles ficam recorrentes, né? Nesse pecado. E daí aqui, ó, no versículo... Verso 19, né? A gente vai ver o rei da Síria, lembrando, não é o rei da Síria, é a Síria. Tá? Existe diferença, Síria e a Síria. Então aqui fala do rei da Assíria, que invade, tá? E Manaém lhe deu 35 toneladas, né? 35 mil quilos de prata, tá? Para quê? Para se manter no poder. Gente, esse rei da Síria ele está conquistando terras, conquistando reinos, tá? E agora, para se manter no poder, então Menahem paga 35 mil toneladas de prata. Só que é o seguinte, da onde que ele tirou esse dinheiro? Ele tira das famílias, ele tira dos tipo homens. De família? Versos 20 fala assim, ele cobrou essa quantia de Israel. Todos os homens de posses tiveram que contribuir com 600 gramas de prata no pagamento para o rei da Síria. Então ele tira do próprio povo, né? Tá? E daí isso interrompe a invasão, pelo menos por enquanto, né? Aquela coisa, até acabar o dinheiro lá do rei da Síria, tá? Ele se mantém no poder por um tempo, e você vê que é por um tempo mesmo, depois eles voltam a atacar, tá? O verso 22 fala que daí ele morre e assume Pecaias, né? Ou Pecaías, né?
do seu Ele sucessor. foi o rei de Israel e reinou durante 2 anos. E também fez o que o Senhor reprova, cometendo os mesmos pecados de Jeroboão. E aconteceu um negócio interessante com Pecaías, porque um dos seus oficiais conspira contra ele. Isso está no versos 25, né? Isso, e o mata, tá? Os seus principais oficiais. Que é Peca. Por incrível que pareça, o nome dele é Peca, né? E ele veio, mata e assume Israel como rei. Então agora Peca assume, olha que trocadilho, né? O Peca assume como rei em Israel. Que era filho de Remalias e reinou durante 20 anos e fez o que o Senhor também reprova, cometendo os mesmos pecados que Jeroboão E olha o que cometeu. acontece. Daí, mediante a isso, você vê que a pessoa planta tempestade. Coisa colhe tempestade, planta vento, colhe planta tempestade. vento, come tempestade. Porque no versos 29 fala que agora o outro rei da Síria, o Tiglat-Pileser, invadiu e conquistou várias cidades, tá? Dentre elas tomou Gileade e a Galileia, inclusive toda a terra de Naftali, e deportou o povo para a Síria. Então agora, lembra que eu falei que lá, anteriormente, eles tentam invadir e é pago. Agora aqui, no reinado de Peca, eles são capturados e é tomado a região pelos assírios. Eles começam a perder território, né, pastor? Perder território. Perder território. Você veja que isso é algo que o que um cristão, uma pessoa de Deus, não pode perder, gente, território. Nós somos conquistadores de territórios, nós não podemos perder território. Aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus colocou nas suas mãos, não pode retroceder, não pode, não pode perder aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. E agora se levanta um outro homem chamado Uzias, versos 30, tá isso? Que agora fala do rei de Judá, né? Agora falando do rei de Judá, Jotão, filho de Uzias, que começou a reinar com 25 anos e reinou durante 16 anos. E ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Uzias, né? E, contudo, ele não destruiu os altares idólatras, né? Então, ele fez o que o Senhor aprova, mas não destruiu altares, como nós falamos lá no começo, né? A importância de se destruir os altares, né? E daí, no versículo 35, acontece algo muito importante, gente. Que diz ali, pastor... Os demais acontecimentos de... 35, não, 35. 35. Contudo, os altares... Que Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor. Então ele faz essa reconstrução. E no verso 37 encerra dizendo que Jotão morre, né? Descansa com seus antepassados e foi sepultado junto a eles. 37. Naqueles dias o Senhor começou a enviar Rezim, rei da Síria, agora Síria, tá? E Peca, filho de Remalias, contra Judá. Ou seja, gente, agora então vem o rei da Síria e o rei de Israel para atacar Judá. E quem que está enviando? Aqui, as escrituras falam que o próprio Deus, naqueles dias o Senhor começou a enviar. Ou seja, gente, literalmente Deus está entregando o seu povo na mão do inimigo, tá? Para eles serem capturados. Você vai ver que tudo isso aqui vai culminar onde? Na captura do povo de Deus sendo levado cativo, tá? Eles perdem os seus territórios, eles perdem a sua liberdade. Por quê? Deus sempre quis que o seu povo fosse livre, tivesse liberdade. Mas porque o povo sempre se afastou de Deus, então ele buscou a escravidão. E é assim que acontece com a gente. Porque assim, o desejo do Senhor, até hoje, sempre é estar no meio do seu povo. Estar no meio do seu povo, em adoração, nós adorando a Ele, né? Ele com a sua presença, né? Então, e Ele não divide isso com ninguém. Isso. Ele não divide a sua glória com ninguém. E é isso, gente, né? Então, que a gente possa, né, estar tirando algumas lições, dentre elas, né? A gente viu quantos reis passaram, tá? Se eu for aqui, então, deixar para você um rápido resumo, né? Versos 1 ao 7, a gente vê lá o Azarias, né, como rei de Judá, do 8 ao 12, Zacarias, né, assumindo o reino de Israel, tá? Do versos 13 a 16, Salum, então agora assumindo o lugar de Zacarias, tá? Do verso 17 a 22, Manaém, no lugar de Salum, e do 23 ao 26, Pecaias, Israel, que é morto lá depois por Peca, né, seu oficial, do 27 a 31, e Jotão assumindo Judá. Lembrando que o Judá, tanto Zacarias como Jotão, fazem o que agrada a Deus, porém não derrubam os altares, e Zacarias, Salum, Manaém, Pecaias e Peca de Israel seguem o caminho de Jeroboão. Tá bom? E assim findamos aí o capítulo 15, tá bom? Gente, Deus abençoe a todos vocês, né? Uma boa...